Bom dia, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 4 de outubro de 2025. Este é o nosso canal de meditações bíblicas. Hoje a nossa meditação será no Salmo 5, versículos 9 e 10. O título da nossa meditação é O Pedido de Condenação. Os versículos dizem o seguinte: porque não há fidelidade na boca deles, a sua parte interior é muita perversidade, a sua garganta é um sepulcro aberto, eles lisonjeiam com a sua língua. Destrói-os, ó Deus, que eles caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora na multidão das suas transgressões, porque eles se rebelaram contra ti. Aleluias, né? Misericórdia. O salmista, ele fala agora dos seus inimigos, que não há fidelidade na boca deles, só há falsidade e má intenção. São pessoas enganadoras. Eles não têm palavras confiáveis. Suas gargantas são como túmulos abertos. Só expõem cadáveres podres, decompostos. Suas línguas são caluniosas e traiçoeiras. A situação do salmista era de perseguição e ele pede ao Senhor Deus a proteção contra os perseguidores. No versículo 10, o salmista pede a Deus que destrua os seus inimigos, que Deus os condene e os lance para fora, pois eles, os seus inimigos, maquinam o mal e são rebeldes. O salmista está gritando por justiça, pois a prática do mal é uma constante para esses inimigos. O salmista clama pela justiça de Deus, que as consequências do pecado dos seus inimigos recaiam sobre eles. Os inimigos de Davi também eram inimigos de Deus. Por isso, o salmista pede a condenação deles. É interessante essa oração, porque o salmista ele tem a coragem de pedir a destruição dos seus inimigos. E ele dialoga com Deus, mesmo pedindo a destruição. Nos nossos tempos atuais, dificilmente um cristão, um crente, vai pedir a Deus a destruição de alguém. Nós que vivemos após a vinda do Senhor Jesus, nós pautamos nossas orações em pedir que Deus abençoe aqueles que nos perseguem. Mas naquele tempo, Davi, ele teve a coragem, a audácia de pedir a Deus que os destruísse. Claro que nós não vamos fazer como Davi, pedir que Deus destrua os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, mas que Deus haja na vida deles, de forma a fazê-los conhecer a grandeza de Deus. E mediante esse conhecer a Deus, que eles possam se render ao Senhor, que eles possam fazer um compromisso com o Senhor. Sabemos que isso não é muito fácil, porque às vezes nós temos lutas ferrenhas, lutas difíceis com aqueles que nos perseguem. E aqui não é somente pessoas, mas sistemas. Nós
precisamos pedir a Deus que abençoe aqueles que estão encabeçando essas perseguições e que o Senhor faça a justiça dele, né? Porque a nossa justiça é pequena, a nossa justiça é incomparável com a justiça de Deus. Então, que fique aqui essa meditação, que fique aqui este conselho, entre aspas, né? De que nós podemos e devemos orar por aqueles que nos perseguem, pedindo a Deus que os abençoe na conformidade do merecimento deles, porque todo pecado ele pode ser perdoado, mas ele tem as suas consequências. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa sabedoria, nos dê este coração quebrantado para podermos orar de forma correta, orar de forma que agrade a Deus, porque Jesus ele nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nesta manhã, agradecidos, meu Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede na Tua presença, por mais um dia que o Senhor nos concede com vida, com saúde, junto aos nossos familiares. Muito obrigado, Deus, porque somos totalmente dependentes do Senhor. Somos totalmente dependentes da provisão do Senhor, da provisão do ar que respiramos, da água que bebemos, do alimento que comemos. Muito obrigado, Deus. Pai, nós queremos, Senhor, neste momento orar, Senhor, por aqueles que têm nos perseguido. Ó Deus, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo possa se mostrar a eles, possa, Senhor, converter os seus corações, Deus. Ó Pai, Tu conheces, Senhor, as nossas fraquezas, Tu conheces as nossas dificuldades e claro que o nosso desejo íntimo é que esses inimigos, Senhor, alcancem a Tua justiça, mas pedimos ao Senhor que tenha misericórdia deles e que a Tua justiça seja feita, não conforme o nosso coração deseja, mas conforme o Senhor estabelece. Pai, queremos Te pedir que esse dia seja abençoado. Queremos Te pedir, Senhor, em favor daqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão lutando pela vida, aqueles, Senhor, que estão pelas ruas, perdidos, pessoas que abandonaram tudo e vivem, Senhor, de favores, vivem pedindo, vivem usando drogas. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor restaure a vida de cada um, aqueles que tiveram grandes decepções, que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida deles. Ó Pai, abençoa o Senhor, abençoa também aqueles que estão frustrados, aqueles que estão deprimidos. Ó Deus, direciona, Senhor, não permita que façam algo contra si mesmos, meu Deus, mas que eles possam achar no Senhor o caminho da salvação. Ó Pai, abençoa os casais, Deus, aqueles que estão vivendo momentos difíceis, aqueles que Satanás tem afetado, Senhor, a vida deles, que o Senhor esteja libertando, que o Senhor esteja guardando, cuidando de cada um. Ó Deus, abençoa as famílias, Senhor, os filhos, que sejam filhos obedientes à Tua palavra. Ó Deus, abençoa-nos, Senhor, neste dia e nos dê a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus nos dê um dia
abençoado e que a graça do Senhor esteja sobre nós. Tenhamos todos um excelente dia em nome de Jesus. Amém.